Hello everyone and welcome to today's Boa tarde webinar. a todos e bem-vindos ao webinar de hoje, Sintomas e Tratamentos da Menopausa, principais diferenças entre os países orientais e ocidentais. Obrigado por participar hoje. Eu sou Lina e serei sua moderadora para o evento de hoje. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer à Abbott por seu apoio e por tornar possível esta nova série de webinars. O programa e o conteúdo são responsabilidade exclusiva da EMAS, Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa. Vou falar da parte técnica. Vocês entraram neste webinário só escutar. Isso quer dizer que seu microfone está silenciado para que não percebamos ruído. Nós damos as boas-vindas e convidamos vocês a enviar suas perguntas no painel de perguntas e no controle webinar. Vocês podem fazer perguntas em qualquer momento e vamos lê-las no final da apresentação. Além disso, este evento será traduzido simultaneamente e vocês poderão escolher as seguintes línguas: inglês, russo, mandarim ou português. Vocês podem selecionar o idioma com o ícone de interpretação na parte inferior do painel Zoom. Finalmente, lembraria para vocês que estamos gravando o webinar e estará acessível no site de EMAS. Agora, gostaria de apresentar nosso moderador, o professor Alfred Muck, e nosso palestrante de hoje, Kiyu. Professor Muck, você tem a palavra. Bem-vindo. Oi, bem-vindos, bem-vindas. É um grande prazer ter o webinário de hoje. Primeiro, eu gostaria de agradecer a EMAS pelo convite como moderador. Eu sou endocrinologista e trabalho de forma parcial no hospital. Nos últimos 10 anos, e também sou presidente da Sociedade da Menopausa da Alemanha. Também sou presidente da presidência da obstetrícia e também da Sociedade Chinesa de Endocrinologia. É um grande prazer apresentar o professor Ki Yu. Nós nos conhecemos faz muitos anos, mais ou menos uns 10 anos, somos amigos na China e trabalhamos lá. Ele é diretor do Centro da Ginecologia e Endocrinologia e Reprodução. Ele é o presidente da Federação Asiática e também ele faz parte da Sociedade da Menopausa e também faz parte de várias sociedades na área de endocrinologia, ginecologia e reprodução. O professor está falando umas palavras em chinês. Doutor Professor Yu, pode começar. Bom, professor meu, que é um grande prazer estar hoje aqui com todos vocês para falar sobre os sintomas da menopausa. É um grande honor ter o professor Miu como moderador da palestra do dia de hoje. Também gostaria de agradecer a Abbott por fazer possível o webinário do dia de hoje. Aqui é de onde eu venho, o Hospital da Faculdade de Medicina da União de Pequim. Tem duas palavras em inglês para falar do Pequim em inglês, Beijing e Pequim. E também o antigo prédio do hospital foi construído em 1921.
E nós damos a bem-vinda a todos vocês a visitar o hospital se vocês vierem para a China. Então, hoje vou falar dos sintomas da menopausa e da terapia de reposição hormonal, as principais diferenças entre Oriente e Ocidente. Esses são os conteúdos principais da minha palestra de hoje. Primeiro, vou falar das mulheres na menopausa e a idade da menopausa. A população mundial de mulheres com menopausa está aumentando. E na pós-menopausa mantém um crescimento contínuo. E nós esperamos ter uns 20 milhões para o 2030. Na China, o aumento da população quase parou agora. Teve um aumento mais ou menos nos 60 e 80, muito grande. E então, o maior grupo de envelhecimento da população, temos um pico da porcentagem das mulheres com menopausa nos últimos anos, porque são mulheres que nasceram nos anos 60. Então, todas as mulheres nascidas nessa época vão chegar na menopausa, mais ou menos agora. Então, se nos compararmos com os países desenvolvidos, o número de mulheres na pós-menopausa na China aumenta significativamente. Então, esperamos para 2030 ter 1,3 milhões de mulheres com pós-menopausa na China. A idade da menopausa. Isso varia entre o Oriente e o Ocidente. No Ocidente, um pouquinho mais alta a idade comparado com o Oriente. Aqui observamos na tela as diferentes idades da menopausa. Por exemplo, na Índia, é aproximadamente entre 46 e 48 anos. Japão, 48 a 49. Temos Singapura, 49 anos, Coreia do Sul, 49 também, China, 49. Na França, Itália, Reino Unido, Alemanha e nos Estados Unidos é por acima dos 50 anos. Temos mais ou menos 1 ou 2 anos de diferença na idade da menopausa. Isso não é muito realmente, porque agora as pessoas vivem por acima dos 80 anos, então 1 ou 2 anos não faz uma grande diferença. Quais são os fatores da idade natural da menopausa? Temos aqui vários fatores, o índice da massa corporal, o IMC, ou a idade da menstruação, também o tabagismo, a nulliparidade, a etnia, o uso anterior de anticoncepcionais orais, se foram utilizados durante muito tempo, por exemplo, a idade da menopausa pode ser um pouquinho mais tarde. Também tem outros fatores que podem afetar. Aqui vemos o que seria nos países de Oriente. A menopausa prematura vai ter influência aquelas que são a geração mais velha, vão ter uma idade de menopausa antes.
ou também as donas de casa, ou as fumantes passivas. Por exemplo, se o marido é fumante, então a mulher é considerada uma fumante passiva. E também temos a menopausa precoce. Aí também pode ter uma influência na geração mais velha, as viúvas, as fumantes passivas, as donas de casa, abortos espontâneos, as fumantes regulares, o consumo frequente também de alimentos picantes, que é comum na China e países asiáticos, e também a menarca precoce. Depois temos a idade avançada da menopausa, pode ser afetado pela gravidez, mais gravidez, o consumo de álcool, uma alta IMC, ingestão de vitaminas e hipertensão. Então, o segundo tema do qual eu queria falar é o resumo dos sintomas da menopausa. Nós sabemos que podem afetar todo o corpo, por exemplo, o sistema nervoso central, também podemos ter alterações corporais relacionadas a alterações cardiometabólicas, alterações musculoesqueléticas, etc. Todos esses sintomas vão estar presentes tanto no Oriente quanto no Ocidente, mas variam levemente. Os fatores que podem enfrentar os sintomas da menopausa podem ser o tabagismo, a etnia, o índice de massa corporal, o status da menopausa, o tempo desde a menopausa, a história dos sintomas pré-menstruais e outros fatores, como, por exemplo, educação, status de renda, estilo de vida, conhecimento, atitude, percepção e comportamento relacionados à menopausa. Também a ingestão de fitoestrogênio, fibra dietética, calorias totais ou antioxidantes não tiveram efeito. A idade do início dos sintomas da menopausa, quais são? No Oriente, um pouquinho antes do que no Ocidente. O início dos sintomas podem acontecer na média de 44 anos na Índia, 46 na China e 46 na Coreia do Sul, mas no Reino Unido vai ser mais ou menos nos 46 anos, nos Estados Unidos 47 e na França os 50 anos, segundo a literatura. Agora vou falar da prevalência dos sintomas da menopausa. Isso é bastante importante na China, no Japão, na Macau, China e na Coreia do Sul. Isso quer dizer que as mulheres do Oriente têm uma prevalência maior de ter sintomas de menopausa comparando com as mulheres do Ocidente. Quais seriam as maiores diferenças entre o Oriente e o Ocidente? Os dois sintomas mais comuns na menopausa nos países ocidentais são as ondas de calor e a insônia. Mas as mulheres asiáticas relatam principalmente sintomas somáticos, como, por exemplo, uma maior insônia, com também maior na pós-menopausa, comparado com os países do Ocidente. Nos países do Oriente, como temos a China, Macau, Malásia, Singapura, Índia, Japão e Coreia do Sul. Todas as mulheres na idade de menopausa falaram da fadiga, irritabilidade, insônia, dores articulares, musculares e ondas de calor. As ondas de calor é um dos sintomas mais comuns. Mas nos países do
Ocidente, suor é um dos sintomas mais comuns. Também na Malásia, Singapura e Índia, também relataram que tinham desconforto articular e muscular com um dos sintomas mais comuns. Então, os sintomas variam. As diferenças entre Ásia e Europa estão resumidos neste slide. Temos as ondas de calor na esquerda, são mais comuns as ondas de calor nos países europeus do que na Ásia. Mas, por exemplo, a insônia é mais comum nos países do Oriente. E temos as dores de cabeça que são mais comuns no Oriente do que no Ocidente. Então, aqui vemos a prevalência e observamos que os sintomas eram significativamente maiores, mais altos na pós-menopausa comparado com a perimenopausa. Por exemplo, uma mulher da China vai ter mais sintomas comparado com a idade da perimenopausa, por exemplo, fadiga, insônia, irritabilidade, palpitação, depressão, secura vaginal, tontura, dor articular e muscular, incontinência urinária. Todos esses sintomas têm uma maior prevalência na pós-menopausa. E quais são os motivos pelos quais as mulheres procuram tratamento? Também existe uma diferença entre os países do Oriente e Ocidente. Na esquerda, vemos países do Ocidente, como Bélgica, França, Alemanha, Países Baixos, Espanha, Suíça e Reino Unido. Os sintomas mais comuns são as ondas de calor, mas se comparamos com os países do Oriente, observamos que a insônia é o sintoma mais comum e esse motivo pelo qual as mulheres vão procurar tratamento. Se compararmos os sintomas da menopausa entre o Oriente e o Ocidente, observaríamos o seguinte. Então, observamos os sintomas vasomotores como aqueles de maior diferença. As mulheres, por exemplo, da Espanha, as mulheres brancas vão ter maior prevalência desses sintomas vasomotores. Por exemplo, também problemas de sono, depressão, irritabilidade. Todos esses sintomas que acabo de mencionar são mais comuns nos países de Oriente. Qual o motivo das ondas de calor? Então, temos um controle termal ao nível cerebral, onde tem um limiar. Mas o corpo é mais sensível ao ambiente. Por esse motivo acontecem ondas de calor durante a menopausa. Então, o sintoma das ondas de calor é a principal diferença entre os países de Oriente e Ocidente. Aqui nessa tabela, podemos observar nos Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Países Baixos, França, Suíça, Alemanha, Espanha. Em todos os países de Ocidente, temos uma maior prevalência dos sintomas de ondas de calor comparado, por exemplo, com China, Hong Kong, Índia, Tailândia, Coreia do Sul, Taiwan, Japão, Malásia e Singapura.
Também a origem dos sintomas vasomotores é diferente entre as mulheres de Oriente e Ocidente. As mulheres no Oriente têm uma duração mais curta desses sintomas vasomotores comparado com as mulheres de Ocidente. Esses sintomas estão fortemente associados ao status de transição da menopausa. Então, durante essa transição, as mulheres vão ter mais sintomas vasomotores que aquelas na pós-menopausa. Então, esses sintomas podem estar influenciados por muitos fatores. Aqui observamos alguns deles. Esses seriam os principais fatores que afetam os sintomas vasomotores, por exemplo, etnia, o status de transição menopausa, se são fumantes, se existe consumo de álcool, com depressão, o IMC e dificuldades para pagar os produtos básicos do lar também, do lar, assim como a idade. Agora vou falar dos problemas de sono e da sua prevalência. Não existe uma diferença significativa entre Oriente e Ocidente. Os países do Oriente, as mulheres têm mais sintomas de problemas de sono. Neste slide, podemos ver, por exemplo, que Japão e Singapura tinham uma menor prevalência desse sintoma, mas, por exemplo, no Reino Unido, nos Países Baixos, tinham uma maior prevalência do que Malásia e o Taiwan. Agora vou falar da prevalência da depressão e irritabilidade. Varia nos diferentes países, mas em alguns países do Oriente, observamos uma maior prevalência de depressão e irritabilidade, mas em outros países do Oriente tem uma menor incidência. Também podemos observar algo similar à prevalência da irritabilidade na direita. Então, agora temos uma tabela, um gráfico com a prevalência das dores de cabeça e das migrânias. No Oriente é maior do que no Ocidente. Temos, por exemplo, a Índia, Hong Kong, Tailândia, China, Malásia, Taiwan. Tem uma maior prevalência de dores de cabeça comparado com os países de Ocidente. Mas mesmo assim, em alguns países da Ásia, como Singapura e Japão, tiveram uma menor prevalência. Aqui temos um gráfico que mostra os sintomas cognitivos. E observamos como mudam esses sintomas no avanço do status da menopausa. Ao longo dos anos, as mulheres vão ter uma maior prevalência de sintomas cognitivos. Isso pode acontecer tanto em países do Oriente quanto do Ocidente. Diminuição da libido. Nós iríamos pensar que nos países do Ocidente esses sintomas seriam mais graves, mas
observamos que em países do Oriente, por exemplo, como China, Hong Kong, Coreia do Sul, Índia, Tailândia e China, observamos que tem uma maior prevalência desse declínio da libido comparado com os países do Ocidente. A secura vaginal, esse sintoma também está conectado com o declínio da libido. Esse sintoma também é maior no Oriente do que no Ocidente. Segundo a literatura, na Coreia do Sul, China, Hong Kong, China, Taiwan, Tailândia, Índia, tem uma maior prevalência do sintoma da secura vaginal comparado com os países de Ocidente. Prevalência da incontinência urinária. Tailândia tem a maior prevalência desse sintoma, depois temos o Reino Unido e os Países Baixos. E no quarto lugar temos a China, Hong Kong como um alto índice de incontinência urinária. Mas tem países do Oriente como China, Taiwan, Malásia, China, Singapura que tem uma menor prevalência. A prevalência da dor articular é maior nos países do Oriente do que no Ocidente. Nos países do Oriente relataram uma alta incidência de dores articulares e musculares. E a maior prevalência foi observada em Macau, Índia, Malásia, Japão e China, e também na Coreia do Sul. Vemos uma maior prevalência comparado com os países do Ocidente. As mulheres do Oriente têm uma maior reação aos níveis baixos de estrogênio. Isso, como consequência, tem um desconforto em todo o corpo. Esse sintoma não quer dizer que tem uma doença nos músculos e nas articulações. Isso quer dizer que tem sintomas de desconforto em todo o corpo. E eles sentem essa dor articular e muscular. Então, resumindo os sintomas, podemos observar que, segundo as pesquisas nos países do Oriente e Ocidente, a idade da menopausa e o início dos sintomas da menopausa no Ocidente foram ligeiramente mais elevados do que no Oriente. Isso quer dizer que as mulheres de Ocidente têm os sintomas antes, mesmo a idade da menopausa, seja depois. Os sintomas mais comuns da menopausa nos países ocidentais são as ondas de calor e a insônia. Mas nas mulheres asiáticas relatam principalmente sintomas somáticos, como dores articulares e musculares. As ondas de calor, os problemas de sono, depressão, irritabilidade, dores de cabeça, migraña, sintomas cognitivos, declínio da libido, secura vaginal, incontinência urinária e dores articulares variam no Oriente e no Ocidente, assim como em diferentes regiões. Então, a prevalência relatada de sintomas da menopausa variou muito, diferiu substancialmente entre os estudos. E
os diferentes países relataram uma prevalência diferente dos sintomas, mesmo dentro das áreas ocidentais e orientais. Pode, por exemplo, estar relacionada com métodos de pesquisa, tamanho da amostra, etnia, cultura, diferenças socioeconômicas, estado da menopausa e outros fatores. Vamos ver agora uma comparação da terapia de reposição hormonal entre o Oriente e o Ocidente. Então, o uso desse tratamento varia entre Europa e Estados Unidos e os países do Oriente. Por exemplo, observamos na China, só 2,1% das mulheres na etapa de menopausa utilizam a TRH. Mas nos Estados Unidos e na Europa, e também nos países do Meio Oriente, tem uma maior prevalência do uso do tratamento TRH. Esse é um estudo feito em 2008, mais ou menos. Aqui vemos uma linha de tempo para o gerenciamento da menopausa e o resumo das recomendações da sociedade a nível mundial. Então, no mundo inteiro, temos diferentes países que têm as suas próprias recomendações. Em 2013, a Sociedade da Menopausa Britânica e a Women's Health Concern publicou suas recomendações. Em 2016, por exemplo, a Sociedade Internacional da Menopausa publicou seu consenso depois de um estudo. Depois, a Sociedade Norte-Americana da Menopausa, em 2017, teve uma emenda das recomendações, e em 2017, a Sociedade Japonesa de Obstetrícia e Ginecologia e a Sociedade Japonesa de Menopausa e Saúde da Mulher adicionaram suas recomendações. Em 2018, tivemos também a Associação Médica de Chinesa com suas recomendações. E em 2019, a Korean Society of Medicine Pages tem uma nova edição das suas recomendações. Qual é o estado atual do tratamento? Bom, varia bastante, por exemplo, para mulheres com menos de 60 anos de idade, que estão dentro de 10 anos após o início da menopausa e não têm contraindicações, a relação benefício-risco é mais favorável para o tratamento. O tratamento TRA continua sendo o mais eficaz para os sintomas vasomotores e a síndrome geniturinária da menopausa e tem demonstrado prevenir a perda óssea e fratura. Esse é um reconhecimento do nível mundial, uma abordagem compartilhada para decidir sobre a escolha da formulação, a dose inicial, a rota de administração da TRH e como adaptar esse tratamento da TRH a cada mulher na situação individual e os riscos e as metas de tratamento. Isso vai ser para educar nossos médicos, trabalhadores sociais, para que promover, não, que a população utilize esse tratamento de TRH. O consenso hoje em dia é quanto antes melhor. Quando começar
só um pouquinho depois da menopausa deveríamos começar o tratamento. Esse é o consenso geral. Isso foi escrito na International Menopause Society, na British Menopause Society e também na NAMS, na North American Menopause Society. Também nos países do Oriente, por exemplo, da Coreia, temos as diferentes recomendações que recomendam o uso precoce da terapia reposição hormonal. Nos países orientais temos umas características únicas nas recomendações. Por exemplo, na Coreia, recomenda uma dose menor de TRH, que é progestagênio, o megestrol, também tibolona e também SRI. E na China, por exemplo, nas suas recomendações das sociedades, recomendam o estrogênio oral. Também o uso transdérmico do estrogênio recomenda-se nas mulheres com mais de 65 anos. Nas nossas recomendações, nós recomendamos utilizar progesterona natural, que é aquela micronizada. Enquanto a progesterona sintética, temos a recomendação da dihidrogestosterona, e também temos outras progesteronas sintéticas que observamos aqui na tela. A Sociedade do Japão recomenda o uso de estrogênio oral ou transdérmico, como, por exemplo, o estradiol, que pode melhorar os problemas de sono e as ondas de calor. O CE mais MPA pode melhorar a qualidade de vida. Para sintomas urogenitais, no Ocidente, mostraram que o tratamento de estrogênio mostraram ser efetivos segundo as recomendações da British Menopause Society e recomendam uma dose baixa para esses sintomas. E a duração deveria ser limitada a 1 ano. Temos as recomendações do Oriente, da China, da Sociedade da China, da Coreia e do Japão. Nessas recomendações, recomendam o uso tópico do estrogênio para o tratamento da síndrome geniturinária da menopausa. Então, o tratamento recomendado é uma combinação da terapia com um medicamento antimuscarínico e um estrogênio tópico. Para aquelas mulheres que têm pós-menopausa e têm sintomas de síndrome geniturinária, recomendamos o estrogênio tópico também. O uso vaginal do estrogênio pode ser utilizado combinado com o uso sistêmico
do uso transdérmico do estrogênico. Na guia e recomendação da Coreia, recomenda-se lubricantes, cremes vaginais, hidratantes e também o uso vaginal de DHEA e outras terapias sem estrogênio. E na recomendação de Japão, recomenda a administração de estrogênio oral. Desculpem, dizem que a Sociedade de Japão, o uso do estrogênio oral não reduz a incontinência urinária nas mulheres na etapa da pós-menopausa. Disfunção sexual. Então, nos países de Ocidente, as diferentes sociedades recomendam as mulheres que têm uma libido em declínio e que sentem também fadiga, que recebam a suplementação de hidrogênio como uma opção. Uma dose baixa desse suplemento de androgênio pode reduzir esse declínio na libido, mas no Oriente não temos esse medicamento. Então, não podemos utilizá-lo. Mas temos tibolona. Nas nossas recomendações existe o uso da tibolona para o sintoma de declínio da libido. A osteoporose. Então, as recomendações atuais, EMAS, NAMS, ACS, NICE, confirmam que a terapia hormonal beneficia a osteoporose da pós-menopausa e também as fraturas, essa etapa. Nos países de Oriente, as guias na China, Singapura, elas recomendam o uso precoce de estrogênio como primeira linha de tratamento para a prevenção de osteoporose. Quanto antes, melhor é a mensagem. Então, falando dos tratamentos sem hormônios, também varia no Oriente e no Ocidente. Então, os países do Ocidente utilizam, por exemplo, tratamento selvagem, vitaminas, minerais, todos os elementos naturais. E a medicina tradicional chinesa utiliza-se em alguns parentes ocidentais. E depois, por outro lado, na China, principalmente, a primeira opção é a medicina chinesa tradicional. Mesmo mulheres da alta sociedade, escolhem a medicina chinesa tradicional para tratar os sintomas da menopausa. Temos feito alguns estudos que comparavam a medicina chinesa tradicional e o que podia fazer no alívio dos sintomas da menopausa e que era efetivo, mas para a prevenção da perda óssea,
as terapias sem hormônios tinham uma menor efetividade. Temos o estudo clínico KEEPS. O CE, o estrogênio transdermal, pode aliviar os sintomas. E o CE tem um efeito de alívio, sintomas como ansiedade, por exemplo. O estrogênio transdermal pode diminuir o acúmulo de beta-amiloides. Também temos algumas recomendações de terapia hormonal de outras sociedades profissionais. Por exemplo, aspecto de tratamento, por exemplo, a avaliação de risco antes do início e para a duração de uso. A maior diferença a nível mundial é não recomenda um limite específico. Fazemos o exame de rotina cada ano. Se não tem nenhuma contraindicação, e a paciente espera continuar o tratamento de DRH, então pode continuar com a terapia. E qual é a atitude para com o tratamento individual de DRH nos países de Ocidente? Por exemplo, a British Menopause Society recomenda uma dose ultra baixa de estradiol e progestagênio combinado, e isso parece manter os benefícios comparado com maiores doses. Depois, a OMS recomenda que doses menores de DRH podem reduzir os sintomas e manter a qualidade de vida para muitas mulheres. E também a NAMS, a North American Menopause Society, em sua guia, recomendam que doses menores de estrogênio transdermal podem apresentar uma forma de preferência na administração de estrogênio para mulheres de maior idade e também para aquelas mulheres que sofrem de obesidade ou triglicéridos elevados ou problemas renais também. Então, também tem que levar em conta a dose, duração, o regime, também a rota de administração, o risco, a estratificação de idade e tempo. Desde a menopausa também recomenda-se. E também temos o estudo recente da PAN, que é o estudo de menopausa pan-asiático. Aqui utilizaram doses diferentes de CE e MPA, de 0,625 de CE e 2,5 de MPA e 0,45 e também 1,5 e também 0,3 e 1,5. Então, utilizaram-se diferentes doses. Todas essas doses podem aliviar os sintomas, como, por exemplo, as ondas de calor.
e também reduz a perda óssea e também reduzem o colesterol total. Com doses menores na terapia com estrogênio, tem quase todos os mesmos benefícios que com uma dose maior. Então, a dose ultra baixa é um novo conceito. Esse é um estudo publicado em 2020 em Gynecological Endocrinology, que comparava uma dose baixa e uma dose ultra baixa. A dose baixa era 1 miligrama diário de dihidrogesterona e na dose ultra baixa utilizaram 0,5 de valerato de estradiol com dihidrogesterona. Desculpa, na dose baixa era 1 miligrama de valerato de estradiol combinado com dihidrogesterona. Por exemplo, a espessura endometrial era a mesma comparada com a linha basal depois de umas 25 semanas. Esse estudo feito por meu grupo e foi um estudo feito ao longo de 5 anos. Observamos na curva que mudou a porcentagem da densidade óssea no grupo que utilizou estrogênio, mas no grupo placebo, a porcentagem mudava a cada ano. Resumindo, nos países do Oriente, a atitude para os tratamentos individuais da TRH, bom, no Japão tem recomendações para isso, já que as respostas aos agentes hormonais podem variar indivíduo por indivíduo. E também varia do Oriente e Ocidente, assim que recomendam onde observam-se efeitos com uma dose menor da dose estándar. Então, nesse caso, pode utilizar-se uma dose menor com aquele paciente. Nas recomendações da Sociedade da Coreia, também recomendam uma TRH com uma dose menor e também com uma dose menor na terapia transdermal. E também tinha menores riscos de AVC. E a dose estándar de TRH reduz a fratura de ossos. E também existe uma eficácia, e depois, desculpa, a eficácia de reduzir o risco de fratura não tem sido provado em dose baixa e ultra baixa de terapia de estrogênio. Na China, recomendam medicamentos de forma individualizada. A dose efetiva mais baixa deve ser selecionada para atingir o objetivo terapêutico, dependendo dos sintomas e os riscos da menopausa. Pode-se considerar as doses mais baixas do que aquelas em estándar. E em mulheres com
problemas de ovários prematuros, recomendam doses mais altas que em mulheres da pós-menopausa, de idade normal. So individualization of the hormone treatment is all recommended in every country. They have such a kind of guideline. So, in summary of the treatment part, Então, resumindo a parte de tratamento, population differences, temos diferenças demográficas, também diferenças na idade e sintomas da menopausa e, como consequência, também diferenças nos princípios e métodos de tratamento. Temos novos dados e reanálises de estudos mais antigos, por idade feminina, por exemplo, e mostram, por exemplo, que para a maioria das mulheres, os benefícios potenciais da TRH, dados para uma indicação clara, são muitos e os riscos são poucos. Quando iniciamos, dentro de poucos anos da menopausa. Também mostra quanto antes, melhor. O TRH é o tratamento mais eficaz para aliviar os sintomas da perimenopausa. Pode ser usado apenas como indicações e exclusão de contraindicações. O tratamento mais eficaz com a dose mais baixa é recomendado. Se utilizada corretamente na menopausa precoce, a terapia de reposição hormonal pode efetivamente aliviar os sintomas da perimenopausa, prevenir a osteoporose e as doenças coronárias e prevenir também outras doenças crônicas e problemas degenerativos sistêmicos. The following slide is given by the EMAS. They want me to show this. Então, por parte da EMAS, eu queria que mostre esse slide para convidar todos vocês ao próximo congresso da EMAS. É o 13º Congresso Europeu sobre a Menopausa e Andropausa, e vai ser na semana que vem. Vai ser virtual. E no congresso vai se falar do como ter uma menopausa saudável ao longo do envelhecimento. Então, por que deveria participar do EMAS 2021 virtual? Então, vocês vão ter acesso a 12 meses às sessões de trabalho do Congresso, você vai aprender com especialistas internacionais e vai poder falar com eles, pode promover suas ideias e pesquisas, experimentar uma educação pioneira e também o progresso da saúde e pesquisa para meia-idade e menopausa na era da e-medicina. Então, por favor, vocês podem virar membros da EMAS. Se vocês o fizerem, vão poder ter vários benefícios. Por exemplo, a redução das taxas de registro para o Congresso EMAS, acesso online gratuito ao nosso Journal Oficial Maritas, também ter acesso exclusivo à área de sócios do site do EMAS, também buscar empregos e vagas de empregos, também acesso ao diretório de membros e sócios, participar nas atividades de EMAS e elegibilidade para os prêmios EMAS. Acesso às informações atualizadas através de webcams de congressos de escolas EMAS, notícias da área da ginecologia, orientação clínica, alertas na página de links do portal. Então, aqui finalizo minha palestra. Muito obrigado a todos vocês por terem me escutado. Obrigado, professor Ki, por uma apresentação tão maravilhosa. E agora vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Vocês podem colocar as suas perguntas na caixinha de perguntas e respostas. Professor Mo, pode falar. Eu gostaria de parabenizar o professor e agradecer
pela sua apresentação, comparando problemas da menopausa no Oriente e Ocidente. O webinário deveria acabar agora às 3, mas me disseram que podemos responder algumas perguntas. A primeira pergunta é se a insônia está diretamente associada a sintomas vasomotores ou são independentes. Eu acho que você mostrou uma slide que são independentes. Sim, isso mesmo. E outra pergunta é, como pode ser que na Singapura sintomas da vasomotora em 16% e os países do Ocidente em 70%? Por que existe essa diferença tão grande? De fato, não sei. Eu acho que talvez é porque Singapura está na área tropical, faz muito calor cada dia. They have this sleep disruption, so that Então, é comum ter problemas de sono pelo calor. Eu imagino que pode ser por esse motivo. Talvez não estão acostumados ao calor e não sentem tanto as ondas de calor, não? Como em outros países. Sim, pode ser talvez por isso. Temos outra pergunta sobre a China. Poderia ser que o uso menor ou com dose menor da TRH é porque utilizam terapias naturais? Eu acho que você respondeu isso. Sim, utilizamos terapias naturais na China. E também eu tenho publicado sobre o climatério, que mostra a eficácia da medicina tradicional chinesa para aliviar os sintomas vasomotores, a depressão e outros sintomas da menopausa. Você tem falado que se você comparasse a medicina chinesa e TRH, que a TRH tem uma eficácia maior? Isso tem a ver com uma próxima pergunta. Se existisse uma maior prevalência da TRH no Oriente, teria menores problemas de dores de cabeça, por exemplo? Eu acho que a TRH tem uma maior eficácia comparado com a medicina chinesa. Sim, claramente. Quando na China utilize-se, né, mais TRH, vão ter menos sintomas do climatério. A seguinte seria melhor começar mais cedo com a TRH, também nos países do Oriente, não começar na pós-menopausa tardia. Pelo consumo do TRH, está começando na população. Antes, as pessoas não conheciam muito sobre os tratamentos para a menopausa e pensavam que os sintomas eram independentes e não estavam conectados com a menopausa. Então, procuravam na medicina tradicional para aliviar, por exemplo, a fadiga e as dores articulares. Mas agora, começamos a informar a população sobre a menopausa. Nós falamos que as ondas de calor, suor e as dores articulares, a insônia estão relacionados com a menopausa. Então, é só agora que começam a saber disso. Então, procuram a ajuda dos médicos, uma vez que
conhecem essa conexão. Pode ser mulheres mais idosas ou pessoas que começam na etapa da menopausa. Todos começam a procurar ajuda. On the woman within the 10 years of menopause and then younger than 60 years of age. In the older woman, Então, utilizamos a terapia TRH nas mulheres nos primeiros 10 anos da menopausa. Para as mulheres mais idosas, maiores de 65, recomendamos utilizar também a medicina chinesa tradicional para tratar a osteoporose. But it is difficult in such a huge country to get everyone to HRT. But you are educating more and more the people. Você é professor, cada vez você está educando mais as pessoas, né? Para que comecem antes com a TRH. Eu queria falar que o professor e eu temos as maiores clínicas em China da menopausa, mas em outros lugares é mais difícil, né? Nós temos nos beneficiado muito de o senhor, né? Temos outra pergunta. Por que as dores articulares são tão frequentes na China? Uma pessoa disse porque as pessoas chinesas não fazem muito exercício. Mas eu acho que não é assim, as mulheres chinesas são muito ativas. Eu acho que o motivo é porque tem o menor uso do estrogênio, então por isso tem maiores dores articulares. Nas nossas clínicas, fornecemos até RH e depois de 2 ou 3 meses, vemos um declínio das dores articulares. Então, você concorda, não, que a TRH é boa para reduzir os sintomas de dores articulares? Sim. Então, na Alemanha, não sei se na China utiliza-se, mas no hospital de China não utiliza-se muito. Mas depois da menopausa, o tamanho do útero fica mais pequeno. Por exemplo, se a mulher tem uma urina dentro, antes da menopausa, quando chega na etapa da menopausa, podem continuar a utilizar o anel e utilizar. Quando começamos antes é mais fácil, mas em países de Ocidente temos alguns de tamanho menores. Então, o problema é que começamos muito tarde, não é tão fácil. Outro problema é que as mulheres chinesas têm maiores problemas de sangramento comparado com as mulheres ocidentais. Yeah, I think so. Another question is important. Do you think that the long-term Outra benefit pergunta é importante. Você acha que observa-se um declínio dos problemas cardiovasculares quando utilizamos o TRH? Você observaria o mesmo benefício na China comparado com o Ocidente? Não temos muitos estudos chineses a respeito. Não temos muitos estudos com
esse objetivo em particular. Mas agora temos vários estudos que centram-se na diabetes, da incidência e prevalência da diabetes, e sempre mostra-se o benefício da TRH nesses parâmetros, mas ainda não temos um estudo com o objetivo principal do benefício das enfermidades cardiovasculares. We only need the studies comparing also in China. Now, the other question you have answered in your lecture, the question is which progesterone combined with estradiol has the safest profile in menopausal Que symptoms? combinação de progestagênio combinado com estradiol tem o melhor resultado? Você já tem respondido essa pergunta. Other question is difficult. Can topical estrogen, that means vaginal estrogen, O uso tópico do estrogênio, o estrogênio utilizado vaginal, utilizado em pacientes com câncer de mama. receptors? A patient with Você entende? Então, uma paciente com câncer de mama querendo utilizar. not so often the question in China. Essa não é a questão na China, porque quase não utiliza-se o estrogênio vaginal. But we had discussed this some years ago already. Nós temos falado disso já faz alguns anos. Because it's Isso é uma boa pergunta, talvez não colocando na etiqueta contraindicação. I can add for the Western world that we Eu have podia comentar que no Ocidente temos form and uma forma ultra baixa e utilizamos se tamoxifen. a paciente Then we use it, but recebe um medicamento particular. receptor negative patients. But you are right, we should not Mas você tem razão, não deveremos utilizá-lo em uma concentração maior. are thrombotic complications like stroke comparable Complicações como West o AVC é comparável entre Oriente e Ocidente? Bom, não temos estudos a respeito, né? Sim, correto, não existe um estudo assim. Nós podemos observar que as pessoas no Ocidente têm uma maior prevalência de obesidade do que as pessoas na China. Eu acho que esse poderia ser um motivo para ter uma maior incidência, uma maior taxa de AVC. Se temos, bom, hoje em dia temos uma maior prevalência da diabetes na população chinesa, né? The next question is on A seguinte pergunta é sobre a osteoporose. of estrogen. Would you recommend for protection of osteoporosis? Que dose de estrogênio poderia ser utilizada para a proteção da osteoporose? 1 miligrama seria a dose estándar, a dose padrão. Ao longo dos anos, poderíamos reduzi-la a 0,5 miligramas. Na minha consulta, eu utilizo 1 miligrama nos 50 anos e depois dos 60 anos eu iria reduzir a dose a 0,5 miligramas. Every 2 years. So we observe that the bone mineral density remains, will not decline. Okay, I think I have to end the session. I want to thank you, Professor. Então, temos chegado ao final do webinar. Eu queria agradecer professor Ki pela sua apresentação. Infelizmente, não podemos responder mais perguntas, já passamos 15 minutos da hora. Foi um webinário muito interessante e vocês vão poder
vê-lo no site da EMAS. Queríamos também agradecer a EMAS por organizá-lo e também os organizadores pelo webinário. Muito obrigado a todo mundo. Eu vou falar boa tarde para todos. Ou tem mais alguém que tem que falar? Sim, assim concluímos o webinar de hoje. Muito obrigado, professor Yu e professor Mui, por um evento maravilhoso e a todos os participantes por estarem aqui hoje. Desejo para vocês um ótimo dia. Tchau, tchau.